Fala galera, hoje nós estamos com mais um Chuva de Ideias para você, chamando aqui um convidado extremamente especial para nós, para a história da Rendes, da nossa agência, da época de produtora. Daqui a pouco a gente vai dividir com vocês aí um pouquinho do que a gente já viveu, o que a gente vive ainda até hoje, mas queria apresentar para vocês o João Paulo Bach. Ele é um amigo aí de mais de 10 anos de caminhada, acho que está há 11, 12 anos juntos já. Começou lá atrás comigo no audiovisual, aqui na Rendes. Hoje ele deu voos mais altos, hoje ele está nichado, segmentado na área que ele está abraçando, na empresa que ele construiu. E ele viveu experiências junto comigo, junto com o Cris lá atrás. Então está aqui o Cristiano, que é sócio da Rendes, o Cristiano que é responsável por toda a parte de audiovisual da Rendes. Mas eu queria, João, te dar as boas-vindas. Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Obrigado por você dividir o seu conhecimento conosco. A ideia do nosso podcast é realmente ferver a cabeça do nosso telespectador com ideias, com conhecimento, com novidades. Tipo assim, poxa, por que eu nunca pensei nisso antes? Gerar aquela crise, sabe? Poxa, vou procurar o João? Vou procurar a Rendes? Tanto faz. O importante é que você entenda que você precisa abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para que o seu negócio prospere ainda mais. Então, João... Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris, por ter me recebido aqui hoje. Para mim é uma honra poder estar dentro desse projeto aqui, compartilhar um pouco de algumas ideias que fazem a diferença aí na minha vida, no meu negócio, e que a gente possa usar desses nossos minutos aí para discutir muitas ideias boas e ajudar quem está em casa assistindo a desenvolver essas estratégias ou até mesmo pegar um pouco dessas ideias e implementar nos seus negócios aí. Que legal, João, que bom. E o legal, né, Cris, porque a gente começou uma caminhada no audiovisual. E eu sempre digo, né? A gente sempre fica preocupado com o equipamento, que câmera usar, como que eu vou fazer. E o João é um cara que, desde que ele ingressou com a gente no primeiro dia de trabalho dele aqui, ele é um cara que ele comia com farinha. Ele pegava aula e estudava, daí ele chegava com uma ideia. Não, vamos implementar assim, vamos mudar, vamos fazer diferente. Tanto que as novidades que a gente vinha tendo no passado se dava fruto disso, de conhecimento, de buscar. Então, que fique essa dica, que teu coração fique aquecido com isso, que tipo assim, poxa, meu negócio tá parado, mas será que eu vou gastar muito para fazer? Porque essa é a crise que gera, né? E a gente sabe que não, quem não é visto não é lembrado, precisa ter um conteúdo. Tem vídeos, tem tutoriais na internet hoje, que a pessoa vai lá, pega, faz um memezinho, reproduz, ou faz um corte, ou faz algum vídeo com o celular mesmo. E a ideia aqui não é engessar o nosso cliente, é mostrar para ele o universo de possibilidades que o áudio visual oferece, né? E Cris, vamos falar um pouquinho então dessa ideia do storytelling, para eles entenderem o que é o storytelling, como funciona, para daí o João também entrar na parte da técnica, mostrar como que ele constrói isso para que o telespectador seja bem atendido, o cliente faça assim, cara, esse produto no meu negócio vai virar a chave, eu vou vender mais se eu investir na minha imagem, e por aí vai, né? Eu conheço o João já há muito tempo, né, João? Acho que bastante tempo já que a gente já se conhece. E o João, acho que foi o segundo, depois que eu entrei, acho que foi o João, né, que veio trabalhar com o audiovisual. Foi. Que lá atrás o Rodrigo me chamou pro audiovisual. Até então eu não sabia muita coisa, mas falei, não, quero aprender, quero ver como é que faz. E aí eu entrei aqui na Rendes, aí o João acho que já veio logo em seguida, acho que 3, 4, 5 meses depois ele já estava trabalhando com a gente, né? E a ideia de fazer esse podcast aqui, até trouxe a ideia pro Rodrigo de falar com o João na questão de storytelling e documentário, porque na época que a gente trabalhava junto aqui, eu via que você tinha muito potencial nessa parte de documentário, nessa parte de contar histórias, né? De trazer, lógico que isso era em 2013, 2012, 2013. Então, assim, lá atrás era bem diferente do que é hoje, né? Já estamos já aí há 9 anos, vai fazer 10 anos já. Não, 11 anos já. Mais 11 anos. 11 anos já, então muita coisa mudou. Mas desde aquela época eu já via que você tinha um potencial em contar histórias, né? Eu via que o casamento que você editava era um pouquinho diferente. Na época eu fazia muito casamento e eu fazia muito, assim, o meu era mais rápido, só que o do João era mais lento. Só que o dele contava uma história muito melhor do que a minha. Né? Então eu via esse crescimento, então assim, eu comecei a aprender com você, tipo, cara, como que faz isso, como que conta esse tipo de história. Queria que você contasse um pouquinho como que era esse processo criativo naquela época e o que mudou de lá para cá também. Olha, eu acho que você falando me trouxe a memória um pouco do que eu carrego hoje para tudo que eu vou fazer no meu trabalho. Eu gosto muito de cinema, né? Implemento algumas técnicas que eu vejo ali, né, de iluminação, de posicionamento, enquadramento, movimentação. Mas eu gostava muito do filme porque ele mexia muito com as minhas emoções. Então, quando eu assistia um filme,
aquilo mexia comigo, eu questionava aquilo. Nossa, por que eu chorei nessa parte desse filme? Ou por que essa parte me gerou algum tipo de medo? Então, quando eu assistia um filme e aquilo me emocionava de alguma forma, eu sempre questionava o porquê que ele fazia aquilo. Então, basicamente, essa psicologia reversa dos conteúdos, quando eu decidi trabalhar com audiovisual, eu trouxe isso para dentro da minha didática. Então, tinha algo que eu fazia muito. Quando eu via um vídeo de algum diretor ou alguma propaganda que eu gostava muito, falei, caramba, que legal esse vídeo. Eu pegava ele, baixava ele do YouTube e jogava dentro da timeline do Premiere. E eu vinha e cortava todas as cenas. Depois eu dividia as cenas que o cara usou movimentação, parado, lento. Depois eu vinha e cortava os áudios, ele que usou trilha sonora. E isso me fazia enxergar um esqueleto mais amplo da timeline ali mesmo. Então eu via que, nossa, em 5 minutos o cara construiu várias nuances emocionais. Aqui ele começou com uma introdução e eu ia dissecando aquele vídeo até coletar o máximo de informações possíveis. Com aquilo eu mesmo tinha uma análise de que, poxa, que legal, esse vídeo não foi por acaso que ele ficou legal. Teve um porquê. Uma construção. A pessoa construiu aquilo, foi proposital isso. Pô, mas se foi proposital, como que ele consegue agir proposital, de maneira proposital para que eu sinta uma determinada emoção? E isso me fez estudar. Aí eu ia procurar entender como funciona para construir um roteiro, o que esse roteiro precisa ter, a mudança de emoção de uma fala para outra, e como que eu posso usar os artifícios do audiovisual para complementar isso, né? Com a narrativa de enquadramento, de posicionamento, de luz, tudo isso que o cinema utiliza, essas técnicas para cooperar com aquilo. Mas a base sempre vai ser o roteiro e a narrativa que aquilo vai construir. Nos casamentos, eu conseguia fazer isso de uma forma mais fácil, porque a história do casal era muito fácil de você se envolver. Até porque envolve bastante emoção, né? Casamento o tempo sempre inteiro. envolveu. Então, aquilo de você conhecer, e que a gente fazia muito lá atrás, era conversar com os casais, coletar os depoimentos, pegar os votos. Ali era ferramentas que a gente tinha para poder construir. E nos hábitos que a gente tinha lá de fazer os vídeos de Semi-Day, que era basicamente você pegar todo o evento do casamento e criar alguma coisa, ali para mim foi a minha escola de como eu colocar isso em prática. Porque eu separava lá todos os áudios das falas que tinha, de depoimento, de cerimônia, tudo, e pegava os melhores flashes de falas de todo mundo e deixava dentro da minha timeline, só jogava uma trilha e ia montando, construindo uma história, que eu já sabia a história do casal. Mas eu construí uma história que para o espectador seria mais cinematográfico, digamos assim. É a mesma coisa. O filme você assiste, ele é só uma história completa, só que ele pegou os melhores momentos e fez aquilo, que é um filme que a pessoa vai gostar de assistir, né? Exemplo dos filmes que são baseados em livros, né? O livro, às vezes, ele é muito mais completo, mais aprofundado do que o filme, mas o filme foi construído para prender o telespectador em 2 horas ali, com emoções. Então, no casamento, eu via da mesma forma. Eu enxergava uma série de emoções lá, eu pegava os melhores momentos e tentava construir e passar isso de uma forma que o espectador tivesse as mesmas emoções que eu tinha quando eu assistia um filme, por exemplo. Olha que legal, porque você teve uma escola, né? Já que você aprendeu no casamento, vamos assim dizer, né? A trabalhar, a extrair essas emoções e praticar. Quando a gente fala de um filme, a gente está falando de 1h30, 2 horas, um longa. Uhum. E ali ele vai trabalhar todas as informações, né? Fazer a gente, nós que estamos assistindo, viver essas emoções, como você mesmo citou, através de um planejamento que ele criou para contar uma história, passar uma mensagem e mexer com a nossa emoção. Já no casamento, ele teria um tempo muito mais reduzido, sem perder essa essência. E funcionou por muitos anos, e funciona até hoje. E cada vez mais vai reduzindo o tempo de vídeo, né? Se a gente pegar lá em 2013, 2014, você fazia um vídeo de 10 minutos. Hoje você não faz vídeo de mais de 10 minutos, nem até no Semi-Day. Você faz vídeo de 3, 4, e vai reduzindo, né? Para vocês que não entendem um pouco dessa linguagem, o Semi-Day que eles estão se referindo aqui é um termo utilizado para vídeos que a gente produz durante um evento e ele é editado durante o evento e ele é reproduzido no mesmo dia. Então é como se ele fosse captado, editado, pensado, né? Obviamente, para essa edição e entregue para poder surpreender os convidados de uma feira, de um evento corporativo, de um congresso ou até mesmo de um casamento. Agora eu vejo assim, né, 2 pontos, né, você falando, eu fiquei também aqui relembrando alguns momentos. Para mim isso foi muito impactante, porque a evolução que vocês tinham nessa produção dessa história me ajudava totalmente no outro lado, na outra ponta, que era vender o casamento.
Imagina, eu colocava a gente na mesa de reuniões para fazer a venda da demonstração do nosso produto e um cliente que estava na mesa chorava assistindo um casamento de alguém que ele nunca viu. Ou seja, realmente, aquela ideia de impactar com a emoção era alcançada, né? O que eu vejo agora vamos tentar trazer para o contexto de hoje, é que muitos anos se passaram, você saiu do mercado de casamento e hoje você está focado num nicho específico. Eu queria que você falasse que nicho é esse, né? E o que te despertou enxergar nesse nicho o mesmo desejo que você tinha lá atrás do casamento, por exemplo. E como que você está construindo essa narrativa para cá? Porque a gente está falando de um segmento totalmente novo dentro de uma atualidade que vem milenar, né? Tá falando de um segmento que é o seu nicho. Eu queria que você falasse. E como que foi também a adaptação, né? Você veio de um exemplo, uma escola, e agora você está fazendo outro segmento, né? Mas as técnicas, elas vão evoluindo, mas você teve que mudar, você teve que migrar. E como que foi essa migração? Sair do evento corporativo e ir para esse segmento que você está hoje? Tá, a gente estava falando sobre casamento, essa transição, né, foi bem longa no decorrer de anos, então eu trabalhei muito, para quem está em casa, eu atuei muito com vídeos de casamento e outros diversos que a gente atendia aqui dentro da produtora na época. Mas foi onde eu tive a base de conhecimento, de poder trabalhar muitas das estratégias que eu uso hoje nos meus vídeos. Mas eu atuei em várias esferas, onde eu tive muitas escolas. Na própria PUC mesmo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ensino à distância lá, eu basicamente me coloquei num desafio de trabalhar as minhas habilidades de direção. Porque até então eu já tinha muita técnica de produção, de posicionamento, de roteirização, mas um fator muito importante que era eu poder direcionar o meu avatar, digamos assim, ali, o espectador, o ator, digamos assim. No caso lá eram professores, então a maioria deles não vinham de um ambiente que eles tinham vínculo com câmera, então tinham acostumado com salas de aula, né, 20, 30 alunos ali. A metodologia que eles utilizavam para ensinar era de sala de aula, então eles tinham aquela troca com os alunos ali o tempo inteiro. Então, o professor tinha uma facilidade, né? E a PUC, por ser uma faculdade, ela busca profissionais super qualificados. Então, a grande maioria dos professores que foram para o ensino online, eles eram professores mais velhos, né? Não estavam tão habituados com a tecnologia. Então, existia uma dificuldade muito grande frente às câmeras. Então, um dos maiores desafios que eu identifiquei foi como eu posso ajudar essa pessoa ela conseguir perder o medo de falar e conseguir tirar o melhor dela em termos de porque ela tem conteúdo. O melhor, né? Ela porque tem. Ela é boa para o que ela está fazendo. Só ela não tinha como colocar isso. Embora a gente tinha toda uma equipe de designers instrucionais que desenhavam o curso, passavam os roteiros, ainda assim eu precisava estar bem próximo desse professor, direcionando ele a ter a facilidade dele comunicar e tudo mais. Então, aí surgiu um ponto que é você ter esse dom de construir certas histórias. Não só simplesmente seguir um roteiro e fazer, mas muito mais de se conectar às pessoas. Aí trabalhei em vários nichos. Quando eu caí na área da saúde, foi recente, vai para 3 anos agora, basicamente que eu entrei nessa área. Eu não tinha a menor ideia do que era o mercado, do que eles precisavam em termos de mercado. Eu sabia o que eu poderia fazer com as habilidades que eu tinha. Dentro da agência, na época que eu atuei, não existia muito bem esse produto desenvolvido na produção de conteúdo, né? Porque hoje as redes sociais estão pedindo muito, está todo mundo produzindo conteúdo, marcas, pessoas, e não existia essa demanda tão alta, né? Com a chegada do TikTok, que foi a rede social que expandiu para as outras e meio que impulsionou tudo isso, começou a surgir a necessidade disso. E dentro da agência foi muito rápido a gente construir um produto que vendesse. Então lá a gente não tinha o produto desenvolvido de produção de conteúdo, existia o clássico gestão de rede social com posts e fazer uma estratégia simples assim. O básico digital. O básico, mas não existia um produto especificamente para produção audiovisual. E os clientes que já estavam na base acabavam solicitando e começou a fazer, e quando eles postavam, outros médicos acabavam vendo. Enfim, foi questão de meses, a agência estava com um volume grande de clientes, porque era uma necessidade da maioria dos players da área da saúde que identificaram que... E quem que teve a expertise?
Foi você ou foi o Foi pessoal da agência eu junto com que identificou, o dono tipo, da cara, agência isso aqui vai e foi bombar, vai meio que crescer. acho que nessa época a gente não identificou que seria um grande potencial. Foi meio acontecendo e a gente foi modulando. Porque como já existia uma carteira de clientes, a gente englobou, incluiu esse produto dentro, basicamente, e depois os novos que foram chegando, eles já vinham com a intenção daquele produto. Eu quero vídeo, mas ele não sabia que a gente fazia outras coisas. Então foi um chamariz e, ao mesmo tempo, na época, a internet estava um boom. Todo mundo, conteúdo, marketing o tempo inteiro. Então as empresas estavam entendendo que elas precisavam estar nas redes sociais. E na área da saúde, é muito importante também estar nas redes sociais. Então esse mercado foi desenhando basicamente dentro da agência. E ali eu me deparei com um cenário onde eu nunca atuei. Então eu não sabia nem o que o médico ia gravar. Aí, com base nisso, a gente começou a fazer uma série de estudos, mas fora da parte técnica, de gravar e produzir com qualidade, não. Saiu um pouco disso. E mais na parte de posicionamento. Se esses médicos, o que eles querem? Quais são os objetivos deles de negócio, né? A maioria dos médicos hoje, eles não têm uma visão clara do que eles querem. A maioria. Falo por experiência. A maioria deles não sabe o que eles querem. Uns vêm por conta de que, o meu colega médico está fazendo também, então eu preciso fazer, senão eu vou ficar para trás. Não está vindo mais paciente, então eu vou começar a fazer conteúdo no YouTube ou no conteúdo no Instagram, vai começar a vir paciente. Mas não é. A maioria deles estudam muito, tipo 8, 10 anos, mas não existe nenhuma matéria sobre marketing na faculdade. Eles têm a consciência que eles precisam estar no online, né? Eles precisam Exato. estar na rede, mas eles não sabem o que eles têm que fazer na rede. Não sabem o que tem que fazer, embora tenham alguns objetivos claros, né? Às vezes, alguns médicos querem por vaidade, estética, eu quero ter meu Instagram bonito, isso e aquilo. Então, basicamente, surgiu diversos tipos de profissionais procurando determinados serviços. Isso fez com que diversas agências, inclusive, desse nicho surgissem. Não só no Brasil, mas em Curitiba, eu acho que deve ter mais de 10 já. Há um tempo atrás não tinha. Então, está se expandindo muito, porque esse mercado, o Brasil inteiro, tem muito médico. E você pode atender do Brasil todo. Mas hoje eu decidi entrar dentro dessa área, que hoje me possibilita me envolver fora do operacional, que é hoje onde eu não quero mais estar. Eu quero sair de trás da câmera. Eu quero ir para o outro lado, mais estratégico, para poder enxergar o negócio daquele cliente de uma forma mais ampla e com as ferramentas que eu achar necessário, seja ela audiovisual ou não, proporcionar com que ele atinja os objetivos dele. Legal. E legal também, né, João? Porque agora você tem know-how para falar, né? Assim como você estava atrás das câmeras, estava decopando um vídeo para entender, para poder entender o processo criativo de quem projetou para gerar aquela emoção em você, você extraiu isso, trouxe para o teu segmento agora, já vem fazendo isso. Agora você tem know-how para capacitar aquele que for seu operacional, por exemplo. Não, aqui não está legal, você tem autoridade para falar. Você já sabe como funciona, você já sabe como produzir. E isso é legal. Então, a gente vê, né, que em todas as áreas, em todas as segmentações, tem uma constante evolução no conhecimento, né? Como você falou, já tinha adquirido conhecimento no casamento. Entrei em outras demandas, até que mesmo em outros pequenos vídeos corporativos, vinhetas, chamadas, anúncios que gerassem impacto para quem fosse assistir, falasse, caraca, tem que ir nesse evento. Só pela vinheta que assistiu de 30 segundos, de 40 segundos. E agora eu vejo que você está vivendo o mesmo desafio dentro desse nicho da saúde, mas voltado aos médicos, né? Para trazer uma autoridade. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, uma vez que a gente já entendeu que há um estudo por detrás disso, né? Como que você faz para produzir esse vídeo e impactar, então, o teu cliente final? Poxa, é isso aí, João, acertei, é isso que eu precisava. Como que você faz? Você faz um estudo, você cria uma estratégia, você roteiriza? Porque eu também, dentro do audiovisual, eu não sou o cara da captação da imagem, eu sempre fui o cara da direção. Então, eu tinha mais facilidade em dirigir, mesmo que às vezes com um roteiro meio engessado, o cliente te passa um roteiro ou uma agência, eu pegava o roteiro, mesmo que ele estivesse meio engessado, eu tinha que trazer a habilidade de pegar aquele ali e fazer o profissional entregar o seu melhor. Por exemplo, você falou dos professores da PUC. Eu não tenho dúvidas que eles eram extremamente qualificados para dar aquela aula ou o conhecimento que eles tinham, mas eles tinham uma realidade de sala de aula. Agora, falar de frente com a câmera, saber como falar, saber como prender a atenção, muda um pouquinho. Isso acaba ficando na nossa responsabilidade, que é a parte de direção. Até mesmo nas nossas câmeras, até mesmo na edição. Se a direção não for bem feita, o trabalho vem ruim para dentro de casa. E para entregar um pós de qualidade,
dificulta um pouco mais. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência, de como que você ingressou, ou iniciou, pelo menos, eu sei que você está numa constante evolução, mas como que você iniciou para poder construir esse roteiro, para extrair do teu cliente a ideia que ele queria imprimir na internet, e como que você viabilizava essa produção. Tá, então vamos falar mais na parte de business, no sentido. Como a gente é da parte criativa, né? A gente vem da fotografia, do vídeo, a gente é mais nessa parte estética visual, né? Certo. Só que hoje isso não funciona para vender. Só você ter o vídeo bonito, o teu feed bonito, ter tudo bonito no teu Instagram não vai vender. Então hoje a gente busca estar alinhado muito mais nos objetivos de negócio daquele cliente. Em específico, os médicos, né, o que a gente mais atende hoje são médicos na parte de estética, então é dermatologista, cirurgião plástico, é conhecer muito mais sobre o negócio dele. Perfeito. Então, cada médico tem um objetivo. Tem médico que ele quer ter a clínica dele, ele quer ter outros médicos trabalhando, quer ter outros produtos dentro da clínica dele, como é um médico que ele quer atender uma gama de clientes mensais, mas ele quer ter uma qualidade de vida. Cada um tem seus objetivos e cada um está num cenário atual. Então, a gente identificou que o que funciona para ele e que atinge os objetivos dele não vai ser igual para o outro médico. Então, é muito um caso de personalização, de você entender sobre o negócio dele e, principalmente, conhecer quais são as dores que ele resolve do público dele. Perfeito. Sabendo o que o produto dele resolve, já é um ponto de partida. E o que isso ocasiona na vida dessa pessoa, em termos de emoção, o que aquilo transforma na vida dele, o que aquilo resolve daquela pessoa. Enfim, ter esse conhecimento não só sobre o produto, mas quem está fazendo esse produto e conhecer o cliente final, ali você tem todas essas ferramentas para você conseguir comunicar de forma assertiva qualquer conteúdo. Legal. Tirando parte audiovisual, bonito, se vai fazer com celular ou não. Porque dependendo daquele médico, o que ele oferece e quem é o público-alvo dele, a estratégia segue para um outro caminho. Tem médicos não engessa nessa parte. Tem médicos que, para ele, funciona conteúdo com celular, ele se gravando, porque ele tem uma certa habilidade para falar. Mesmo que a agência por detrás está com uma estratégia de direcionamento para ele, ele consegue ter uma boa desenvoltura na frente das câmeras, ele interage nos stories, ele está o tempo inteiro conectado com as pessoas, a personalidade desse médico é uma personalidade próxima dos pacientes, no consultório dele, na clínica dele, lá, a experiência que o paciente tem lá é ótima com o atendimento também via WhatsApp, ele tem uma certa exposição de tráfego pago, tem mídia rodando dele. Simples, uma estratégia básica simples. Mas ele pode faturar 3 vezes mais do que aquele médico que está investindo superprodução, com câmera, isso, aquilo. Cada médico ele vai ter uma linha que ele deseja seguir. Embora todos eles, eu falo com a maior clareza do mundo, todos eles buscam faturar mais. Né? O médico ele estuda por muito tempo, ele investe muito tempo e dinheiro, então ele busca faturar mais, ele quer ter qualidade de vida. Sim. Né? Ele poder viajar, poder viver tranquilo e não viver em plantão. Hoje a maioria deles tem que fazer plantão, trabalhar em 2, 3 ao mesmo tempo para conseguir faturar no necessário. Mas para eles ampliar isso, o marketing vai ser o caminho. Dificilmente sozinho vai conseguir. Fazendo um curso lá de marketing, eu vou aprender sozinho e vou fazer. Não vai, porque exige muita dedicação para você conseguir colher os resultados. Então, na grande maioria deles, todos querem faturamento, mas poucos estão dispostos a seguir as estratégias necessárias para conseguir isso. Tem médicos que a gente identifica que o melhor caminho para ele seguir é dessa forma, fazendo vídeos, mostrando a realidade do paciente, mostrando antes e depois, mostrando o dia a dia da clínica e isso. E a pessoa, às vezes o médico, ele tem um gostinho assim, mas eu não tô me gostando, tô feio isso daqui, meu feed tá muito feio, eu queria um feed diferente, eu queria ir nessa linha. Porque ele tem o conhecimento de que o visual vai vender. E não é uma verdade para nós do marketing. O visual ele é um fator de convencimento dentro de uma estratégia maior. O que a gente acaba falando para os médicos que a gente atende é que teu Instagram ele é como se fosse uma vitrine. Você pode ter uma vitrine lá que as pessoas vão olhar, opa, essa loja tem produtos bons, ou opa, essa é uma loja cara. Então você consegue construir certas percepções com o visual. Perfeito. A gente amplifica
digamos assim, um acesso a mais pacientes através das mídias pagas. Então, a gente consegue amplificar uma mensagem e a gente usa as técnicas visuais, tanto fotográfica e direcionar para o funil, né? Vídeo, basicamente para construir uma percepção positiva sobre aquela pessoa. Seja ela num vídeo onde ela fala exatamente quais são as dores daquele paciente, e o paciente vai assistir aquilo e fala, poxa, ele entende realmente o que eu estou passando, e ele tem um produto que pode me ajudar. Então, é uma série de conteúdos, não que aquele vai vender especificamente, mas ele vai ajudar na somatória da estratégia a levar, de fato, aquele possível paciente, né, o lead, a clicar e entrar em contato com o médico. Deixa eu só validar algo aqui que o João falou que eu achei bem importante. Acho que eu já compartilhei isso com você, até no treinamento que a gente dá para algumas empresas eu já apliquei isso. O João falou algo bem legal. Aí, às vezes o médico faz um curso lá de marketing, alguma coisa, às vezes ele estou usando o teu nicho, tá? Uhum. Às vezes ele quer tentar fazer. Mas existem algo que na prática já foi aplicado, já foi mostrado, eu aprendi isso numa mentoria, que do 0 a 70% todo mundo vai e eu fotografo, e eu edito, e eu filmo, e eu gravo, eu jogo na rede social, daí eu atendo o paciente, daí eu faço o tráfego pago. Só que do 71% até o 100% vai aquele que tem um entendimento que a capacidade dele de entrega é fazer a atividade pelo qual ele se formou para fazer, ou seja, o médico, o cirurgião fazer cirurgia, e ele contratar alguém de know-how que vai dar o crescimento que ele precisa. Só que só vai investir nesse segmento quem tem esse entendimento, que ele já fez na força do braço até os 70%. Do 71% ao 100%, ele só vai conseguir dobrar, triplicar ou multiplicar o faturamento dele se ele investir numa mão de obra eficaz. É por isso que existe a agência de marketing digital. É por isso que o João está no mercado qualificado como uma agência que produz para um nicho específico, que é a área da saúde. É por isso que nós, como Rendes, estamos no mercado para entender a sua necessidade e fazer a sua mão alcançar onde você não alcança mais. Entendeu? É entrar com a parte de especialização daquela segmentação. Então, por exemplo, para que o conteúdo do João trabalhe a autoridade ou a performance ou reconhecimento daquele médico, ele precisa estudar ele e investir nessa área. Se ele quiser fazer tudo, ele não vai dar conta de chegar no resultado que ele precisa. Então, sim, de fato, precisa investir numa mão de obra especializada, numa estratégia que foi devidamente pensada, no estudo de mercado que foi levantado a respeito daquela segmentação, para que ele se destaque dos demais. Senão ele vai continuar sempre fazendo mais do mesmo ou tentando concorrer com aquele que ele acha que está sendo um concorrente e na verdade está bem distante da realidade, porque talvez tenha uma estratégia que está sendo aplicada diferente daquela que a agência vai aplicar. Então, para você que deseja mudar o seu resultado, alavancar o seu faturamento, multiplicar os seus ganhos ou mudar a sua imagem no mercado, você precisa investir nessa parte. Depois eu posso até ver para compartilhar esse gráfico com vocês, mas do 0 a 70, a galera vai na força do braço, até onde a mão alcança. Depois, do 71% ao 100%, para multiplicar ganhos, resultados e sair da realidade habitual, só se investir em mão de obra especializada, entendeu? Porque daí vai saber para onde vai conduzir. Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma pergunta para você, João. Como que é a questão, assim, porque quando o teu cliente te procura, né, qual que é a estratégia e como que é a parte criativa sua para conseguir, porque é um plano personalizado, né? Cada cliente tem um plano personalizado, pelo que eu entendi. Não é igual uma panificadora que você vai lá, pede, eu quero aquele pão, quero aquilo. Não. Você personaliza aquele plano para ele, aquele plano de marketing, aquele plano de audiovisual para ele. Como que é esse processo criativo, como que eles chegam até você e como que você faz para extrair do cliente aquilo que ele realmente precisa. Como você falou, às vezes eles chegam para mim e eles não sabem o que eles querem. E como que você extrai para entender o que eles querem para ser mais assertivo? Ótima pergunta. A maioria deles chegam realmente meio perdidos, sem saber o que de fato eles querem. E eu acho que o primeiro ponto de contato comigo ou com o John, que é meu sócio, a gente sempre traz isso para dentro de uma reunião, né, onde a gente tenta entender o cenário atual daquele médico, porque hoje a gente busca atender médicos que... A gente tem um perfil de cliente ideal nosso, a gente não vai atender todos os médicos, né? A gente precisa entender o cenário que ele está. Geralmente, médicos recém-formados têm uma dificuldade maior para poder entrar dentro de uma estratégia mais ampla. Médicos que já estão mais um tempo no mercado, já tem uma estrutura, tem equipe, tem comercial. Então, isso amplia muito mais o que a gente pode atingir de resultado para ele. Potencializa, né? Potencializa. Então, conhecer sobre o cliente e o cenário dele é muito importante. Importantíssimo.
E com base nessas informações, a gente identifica também quais são os objetivos dele, o que ele está querendo com rede social. E são diversos, né? Tem gente que, eu quero vender mais, eu quero faturar mais, eu também quero melhorar meu posicionamento, estou em fase de transição de autoridade, eu quero começar a palestra agora, eu quero começar a fazer curso online. São diversos objetivos que cada um deles tem. Com base nessas identificações, a gente já idealiza qual seria um plano interessante para ele chegar nisso. Não vai existir uma receita de bolo, não. Mas o beabá sempre vai existir, que é o mínimo, né, que a pessoa precisa seguir. Então, a gente vai precisar entender muito bem sobre esse médico, conhecer ele, a personalidade dele, para que a gente consiga fazer o que é mais difícil hoje na rede social, que é conectar com as pessoas. Ninguém quer se conectar com uma marca. Eles querem se conectar com uma pessoa. E isso, eu preciso trazer essa pessoalidade da pessoa para a rede social. E como fazer isso, é aí que mora o desafio das grandes agências. De como eu conseguir extrair isso daquela pessoa. Extrair quem ela é de verdade, os valores dela, o que ela acredita, relacionado ao que ela faz para o público que ela atende. Então, é um estudo de diagnóstico, que é um dos serviços que a gente faz. Basicamente, a gente não fecha nada sem isso, que é um estudo de diagnóstico que a gente faz sobre o cliente, a pessoa dele, sobre o negócio dele, sobre todas as conexões que ele tem com os pacientes, para identificar o que é o trabalho dele, qual a percepção que as pessoas do quem ele já atende têm sobre o seu trabalho. E isso vai fazer a gente ter uma visão muito mais ampla sobre aquela pessoa. E isso vai nos trazer muitas ideias e vai também nos trazer limitações. Perfeito. Porque eu posso enxergar naquele médico, nossa, a gente pode fazer, cara, umas ideias incríveis, mas não, ele é limitado, ele não tem habilidade frente à câmera, ele é uma pessoa mais tímida, mais nervosa, ele não gosta de falar assuntos mais superficiais, ele é uma pessoa técnica, o cara estuda há 40 anos do mercado, ele gosta de falar de forma técnica. O público dele é um público mais velho, então ele não vai gostar de bobeirinha da internet. Então, conhecer ele de forma ampla, ele, o negócio e o serviço dele, faz a gente tomar as estratégias. Aí, com base nisso, a gente consegue desenhar o que precisa para ele atingir. Tem cliente que ele vai ter lá 4, 5, 6 vídeos mensais. Por os médicos hoje, a agenda deles serem difícil, cara, é muito difícil. Eles são super ocupados, ou eles estão trabalhando ou estão estudando. E, nesse meio tempo, dormindo e estudando. Eles sempre estão estudando. Então, a gente otimiza os dias de gravações sempre para um período só. 4 horas a gente consegue gravar conteúdo para mais de um mês até. Tanto os conteúdos que já vão rodar dentro da estratégia que a gente definiu, os temas, tudo, já roteirizamos tudo, juntamente com o médico, principalmente o tom de voz, porque a gente, mesmo utilizando as nossas técnicas de copy e de persuasão através do texto, eu colocar para você falar ou para você ler, não vai ser sua cara, vai parecer que você está fazendo um negócio que não é você está falando um assunto que não é seu, entendeu? Mas entender sobre a pessoa e preparar roteiros em conjunto, onde o próprio médico consegue pontuar, legal, eu gosto de falar sobre esse tema. Deixa ele familiarizado também. Exato, mas de uma forma que a gente vai usar uma técnica que vai fazer com que as pessoas construam uma certa conexão, proximidade e venda. Sempre vai ser vários conteúdos que vão estar comunicando de alguma forma. Alguns vão ser só para autoridade. Então, meu objetivo não é vender com esse vídeo, não é encher de seguidor, não. É construir autoridade. Como que eu faço isso? Eu vou fazer um vídeo seu operando. Não vou mostrar lá o processo cirúrgico, mas eu vou mostrar qual a visão que você tem sobre aquela cirurgia em específico, quanto tempo você estudou sobre aquilo, quais são as dificuldades que aquela cirurgia te traz. E coloca isso dentro de um vídeo, uns highlights, mostra as cenas lá dele no centro cirúrgico, a equipe. E transmite a mensagem que você transmite. precisa. Essa conexão que você diz que precisa ter entre o seu cliente e o cliente do seu cliente, no caso, você extrai tudo no brief, você extrai tudo na reunião. Não na reunião, vai ser basicamente no diagnóstico. A reunião inicial, que a gente pode chamar até de briefing, é mais para a gente ter uma visão de business do cara, do que ele quer. Do que ele enxerga, né? Aí isso vai possibilitar até mesmo a gente construir uma proposta para ele comercial, do que ele vai ter de investimento nesse meio tempo. Mas o que de fato vai ser feito para entender o negócio dele vai ser a partir do momento que ele fechou com a gente. Aí a gente vai gastar geralmente aí 1 mês de diagnóstico. Porque daí vai até a clínica, o espaço dele, estuda, já vê os clientes que ele já atendeu, entende qual é o perfil de cliente que busca ele. Porque geralmente tem
Geralmente meu público é 100% quase mulheres, são poucos homens que eu atendo. Tu vai realmente querer migrar de público, sendo que esse aqui já está trazendo faturamento para o teu negócio? Qual é o serviço que você tem mais margem de ganho, que você oferece? Porque tem médicos que compram tecnologia, Ultraform, um monte de laser, que é caríssimo isso, eles fazem um investimento altíssimo, e eles não têm um plano para vender isso. Eles só simplesmente compram porque um representante foi lá e vendeu para ele. Não, isso aqui você vai vender, mas ele não tem essa habilidade de venda. Então, a gente faz essa leitura do negócio para identificar aonde também ele pode colocar mais esforço, que aqui vai trazer mais faturamento. Falar, doutor, aqui você tem custos menores para você fazer isso. A gente consegue fazer um tráfego melhor falando desse produto, tem muita gente precisando disso, e isso vai te trazer um certo faturamento. Sim. Então, esse diagnóstico permite a gente ter essa visão mais ampla e fazer ações pontuais no negócio dele. Daí encaixa o que eu sempre falo aqui na hora que a gente está fazendo um atendimento para o levantamento de uma proposta. Não é a qualidade ou como é feito o conteúdo. É sim ter uma qualidade na produção, seja ela com o celular ou seja ela com os equipamentos aí, as câmeras e tudo mais, mas é comunicar bem e comunicar com o público certo, né? Porque às vezes, igual você falou, às vezes tem vários equipamentos parados, mas não tem uma técnica para vender aquele produto. Não está comunicando bem ou não está comunicando com o público certo. Porque assim, espaço para venda em todos os segmentos sempre vai existir. Porque o que move o ser humano é o compra e venda, né? É comprar e vender, é isso que move o ser humano. Então, a gente não vive, sobrevive. Agora basta entender se eu estou comunicando com a pessoa certa o que eu estou vendendo, se eu estou encontrando esse público, e se está tendo clareza da minha comunicação. Eu acho que esse é um diferencial que a gente precisa carregar sempre, uma vez que a gente fala de audiovisual, né? E eu entendo que o que o João está falando da parte técnica é estudar bem o cliente dele, entender a necessidade, que às vezes nem ele sabe o que ele precisa. Ele só vai te apresentar um cenário e você vai acabar apresentando para ele, você precisa disso, você precisa fomentar esse produto, você precisa fomentar aquele. Estudando seus clientes, seus contratos, suas vendas recentes, teu público está aqui, teu dinheiro está aqui, está ficando na mesa. Vamos usar uma técnica aqui para implementar um conteúdo que venda esse serviço que está barato, né? Então, acho que é nessa linha, né? De estudar o cliente, de entender e daí implementar a técnica do audiovisual em cima daquilo que ele quer comunicar. Exatamente. Eu não sei como é que é lá para você, mas eu vou falar, acho que o Rodrigo pode até falar um pouquinho melhor, mas eu vejo que às vezes a gente tem dificuldade aqui na agência de que o cliente que tem um ticket menor, ou o cliente que talvez o plano que a gente estabeleceu para ele, o plano que ele poderia, na verdade, adquirir, não é um plano tão caro, né? Tão alto. Só que ele exige muito. Só que muitas vezes eu vejo que ele quer muita coisa, ou ele quer, tipo assim, se comparar com um outro, só que ele não quer pagar o preço para isso, né? E eu vejo que às vezes a gente pega uns clientes high ticket, né? Uns clientes que são mais... E eles, assim, aquilo que você fala, tipo, vai por esse caminho, vai fazer isso aqui, a gente vai se posicionar dessa forma, os vídeos vão ser assim, os criativos vão ser desse jeito, o tráfego vai ser assim, esse aqui é o melhor caminho, e eles aceitam na boa, assim. E dá muito certo, mas eu vejo que o menor, às vezes, porque quer fazer muito, porque quer ser um high ticket, ele acaba atropelando muito o processo. E não entrega. Exato. Como que é para você? E acho que o Rodrigo também podia falar um pouco disso. Acho que eu entendi tua pergunta. Acho que ele quer entender mais assim. Às vezes aquele cliente que paga muito, ele exige menos e a gente consegue aplicar a estratégia e ver que dá resultado. Aí aquele cliente que às vezes tem um contrato mais reduzido, ele quer produzir muito, muito, muito e às vezes a gente não consegue ter energia para aplicar a estratégia, porque não se permite aplicar a estratégia, daí não consegue ver o resultado vindo. Porque às vezes o que eu vejo também que já aconteceu isso aqui, da gente produzir muito, tipo assim, produzir muito conteúdo para aquele cliente, mas ele não conseguiu dar conta, a gente não conseguiu dar conta. Exatamente, nem da primeira semana, digamos assim, do mês, ele não deu conta de postar, de interagir, e muitas vezes a gente fala, a gente faz a nossa parte aqui, que é a parte audiovisual, que é a mais bonita, mas você tem que trazer lá no orgânico, você tem que abrir uma live, você tem que fazer uma caixinha de perguntas, você tem que fazer tal coisa, como uma estratégia de marketing. E ele não faz, mas ele quer o resultado. E aí eu vejo que, tipo, os clientes que pagam mais, aquilo que você falar para ele fazer, ele vai fazer. Cara, você tem que abrir tal coisa. Não, ele vai lá e abre. Você tem que fazer tal coisa, ele vai lá e faz. Eu não sei se ocorre isso, não sei se algum cliente que estiver assistindo se identifica com isso, mas às vezes parece que as pessoas associam o marketing à área comercial. E elas esquecem que o marketing não é comercial. O marketing é o meio de campo entre a empresa e o produto dela e o cliente final.
Nós estamos aqui exatamente nesse meio. A gente tem que promover com que venda a imagem que aquilo ali é bom, tem preço justo e que vale a pena investir ali. Ou que às vezes nem é melhor preço do mercado, mas é pela qualidade que é entregue, pela experiência e o know-how que se tem. E às vezes que as pequenas empresas se perdem um pouco nisso, trazendo para a responsabilidade do marketing a venda comercial. Né? Que daí esbarra nisso que você falou, que daí quer produzir muito conteúdo porque acha que não está vendendo, aí tem que produzir. Só que, às vezes, um vídeo bem feito, às vezes um conteúdo bem elaborado através de uma estratégia implementada e feita a devida execução, ela vai trazer o resultado necessário. Né? Não é sufocar a mídia social com conteúdo que vai vender necessariamente. Você sabe disso. Eu não sei se você se esbarra nesse termo também, não? Eu acho que meio que todo negócio vai acabar tendo clientes nesse perfil. E é muito com aquilo que você acabou de trazer uns minutos atrás, do 70% lá. Aquele cliente que já está grande, já está há mais tempo no mercado, ele já tem a plena consciência de que determinadas áreas ele não vai envolver, ele vai contratar uma pessoa qualificada para aquilo. Perfeito. Geralmente no começo do negócio, ou os clientes pequenos ainda, eles não têm essa visão. Então eles acabam querendo estar envolvido ou mais próximos, porque eles estão com todo aquele gás de crescimento, né? Assim como a gente, quando começa a empresa, você fica só querendo investir tempo e se dedicando naquilo. E empresas menores, assim, eles estão com esse mesmo gás. E eles entendem que eu preciso estar envolvido aqui e preciso dizer, não é por aqui não, vocês vão por aqui. E acabam não respeitando um pouco dos direcionamentos que a agência passa. É bem comum. A gente passa por isso, mas geralmente a nossa forma de trabalhar e o tipo do nosso produto, a gente já acaba filtrando esse tipo de médico. Não é o canal que a gente vende. Hoje a gente vende muito posicionamento e construção de autoridade no digital através dos artifícios das redes sociais e de uma estratégia bem ampla. Então, o cliente que já vem nos procurar, ele já vem sabendo que é isso que ele quer, entendeu? Legal, legal. Lá atrás, acho que a gente passou por isso algumas vezes. Hoje a gente não tem mais esse problema, né? Hoje a gente conseguiu... Eu acho que também, assim, a gente foi aprendendo, né? Foi aprendendo a lidar com os clientes. E tem muito cliente que eu vejo que ele quer bombar na internet. E às vezes não é. Ele precisa se posicionar primeiro, gerar autoridade, para daí sim ele começar a bombar. Não, e o bombar, que você colocou, no caso, viralizar, né? Vamos usar esse termo. Muitos associam que para eu ter sucesso, ou o sucesso são visualizações, ou são grandes visualizações, que é muito pelo contrário. Não tem nada a ver. O objetivo, se o teu objetivo é viralizar, aí são 1000 e outras estratégias para usar. Mas não quer dizer que se o teu negócio ele tem 2.000 seguidores, 5.000 seguidores, teus vídeos que você tem postado lá não passam de 2.000 visualizações. Isso não significa que isso vai impactar negativamente no seu negócio, muito pelo contrário. Acontece muito de você talvez não ter uma hiperexposição no digital ou uma aceitação grande. Mas ter agendamento. Mas quem aceita você e assiste o teu conteúdo é o seu cliente. Perfeito. E ele vai acabar fechando. Então, eu quero 1 milhão de visualizações, mas você está disposto ou você tem uma estrutura para conseguir atender esse volume de pessoas. Até mesmo tem cliente que quer investir no tráfego pago, tipo R$10.000, R$5.000 por mês. Vamos investir. Não, doutor, vamos com calma, né? Vamos estudar a tua estrutura primeiro, porque você não tem espaço na agenda. Aí você vai se queimar, porque vai vir muitas pessoas procurando, geralmente já vem muitas pessoas ali no WhatsApp com dúvida, você não tem uma equipe preparada para trazer esse atendimento. Perfeito. Dificilmente aquela pessoa vai ter uma experiência boa com você no primeiro contato. E você vai gastar muito esforço de persuadi-la a fechar algo com você de novo, porque a primeira vez que ela entrou em contato, demorou um atendimento, a secretária demorou pra caramba, 6 dias depois, não conseguiu agendar, porque a data só tinha para depois de 6 meses. Então... E como tem gente que perde negócio assim, né? Perde eu sei muito. Porque eu, às vezes, tô pesquisando alguma coisa na internet ali e daí, tipo, vou perguntar quanto é. Ou vou perguntar como funciona. É 2 dias pra me responder. Daí, quando me responder, eu já não quero mais saber. Você vai comprar de quem te responde mais rápido. rápido. Emoção. Você vai comprar de quem te responde mais rápido. Ainda mais a gente que atrai pelo digital. Mas hoje ainda... eu fico muito feliz com a era da inteligência artificial. Eu acompanho desde o comecinho, 2 anos atrás, que começou os boom assim. Obviamente isso já se antecede muito, né? Mas quando começou a ficar para o público em aberto, né? Acessar todas as ferramentas e o poder disso tudo. Hoje existem muitas ferramentas que você consegue amplificar os setores comerciais através de inteligência artificial mesmo. Mas vou instalar um bot lá. A gente é meio contra bot. Bot ele é muito desumano, Sim. né? Mas hoje, com algumas tecnologias, você consegue implementar, por exemplo, respostas rápidas que não tem a cara de um robô.
Você consegue alimentar aquela inteligência artificial com informações não só sobre o produto, serviço, mas sobre o cliente, sobre o próprio médico. Então, esses bots, digamos assim, eles são alimentados com inteligência artificial, mas eles conseguem, pelo menos... algo humanizado. Algo mais humanizado e amplificar esse primeiro step, digamos, de comunicação, que depende de uma pessoa humana. Então, às vezes, para uma clínica grande que tem 5 ou 6 médicos que atendem lá e eles querem um volume grande, eles precisam ter um comercial bem estruturado. Tem clínicas que tem, 8 pessoas, parece um call center, 8 pessoas no comercial respondendo o tempo inteiro. Vende? Com certeza vende, porque são pessoas ali. Mas, se ela busca, talvez, impulsionar isso, usar as tecnologias a seu favor, vai ajudar muito. Com certeza. E, João, assim, acho que indo aí para uma reta meio que final ali, nossa, por que o cliente deve investir no audiovisual, na sua visão? Olha, para mim hoje, cada vez mais que eu estou dentro desse mercado, eu não é que eu mudo a minha opinião, mas eu amplio a minha visão com relação ao que eu faço hoje. Eu amo trabalhar com vídeo, eu amo fazer isso. Cada vez mais eu quero sair do operacional, digamos assim, mas ainda assim vou continuar produzindo algumas coisas pessoais minhas. Mas hoje eu entendo que o vídeo, dentro dos meus clientes, especificamente os médicos, ele tem um poder de convencimento para uma mensagem que aquele médico carrega. Se ele busca resolver uma determinada dor dos pacientes deles, né? Eu ajudo na autoestima de mulheres que querem emagrecer, de mulheres que se sentem tristes, insatisfeitas com os seus próprios corpos, não se sentem bem fisicamente. Então, eu faço questão de ajudar essas pessoas, fazendo cirurgias que resolvem, que faz ela ter autoestima de volta, ou pessoas que se sentem muito velhas e querem ter sua pele rejuvenescida. Então, eu busco cada vez mais entender sobre esse médico e qual a mensagem que ele quer carregar. E como eu posso utilizar das técnicas que eu adquiri durante todos esses anos para amplificar essa mensagem de uma forma que eu construa percepções positivas sobre aquele médico. Para quando as pessoas olharem um vídeo dele nas redes sociais, elas gostem dele. Não só pelo, que vídeo legal, mas seja uma soma de fatores. Que eles seja um vídeo bem iluminado, com um áudio que transmita aquela mensagem, que a pessoa esteja bonita, um cenário bem feito, bem pensado, com bom enquadramento, o mínimo, né, de técnica. Mas eu tenho certeza que quando o paciente cair dentro do Instagram daquele médico, ele vai olhar e falar: gostei desse médico aqui, quero saber mais sobre ele. Perfeito. Entendeu? Então, minha dedicação é para que ele consiga amplificar essa mensagem que ele leva. Que muitos médicos são muito bons, mas eles estão escondidos onde ninguém sabe, ninguém vê. Então, o meu objetivo é amplificar essa mensagem de cada um deles aí, através dos vídeos. Perfeito. E uma vez, eu sei que você não é o cara da cabeça da gestão de tráfego, porém, como você desenvolve a estratégia, você estuda seu cliente, você tem uma equipe para isso, uma vez que ele tem esse conteúdo que você está falando, para a galera que sempre quer saber, orgânico ou tráfego pago? Cara, eu te falo que ultimamente o tráfego pago ele tá ficando para trás. Nesse ano e ano que vem, até alguns eventos de marketing, eles estão trazendo muito isso, que o futuro vai ser o tráfego orgânico, não tanto o pago, porque o pago teve um crescimento muito grande de anos para cá. Então, quem fazia impulsionamento de publicações, por exemplo, há 2 anos atrás, hoje o volume é 300% a mais. Então, é muita gente fazendo tráfego. Então, a disputa por atenção está muito grande. E todo mundo tem uma certa dificuldade de fazer anúncios que não tem cara de anúncio. Então, eu detesto anúncio. Não tem ninguém que gosta de ficar assistindo anúncio. Então, quando a pessoa ela vê que é um anúncio, ela vai passar. Hoje tudo é anúncio, né? Você tá rolando o feed ali do teu Instagram, 4 anúncios para daí vir alguma coisa orgânica. Você tá assistindo o YouTube, antes era 7 segundos, 5 segundos. Hoje tem comercial de 30 segundos. Ou 2 comerciais. Ou 2 comerciais. Então, tipo assim, hoje eles te obrigam a meio segundo. Spotify nem se fala isso, né? Então, assim, o tráfego e os anúncios, eles realmente estão, assim, dominando. Mas não vai deixar, o tráfego pago em si, ele não vai deixar de existir. Eu acho que
a galera que foca muito no tráfego pago e não foca nos conteúdos orgânicos, só vai jogar dinheiro fora. Porque assim, o que o tráfego pago faz? O John fala muito sobre isso, meu sócio. Ele fala, cara, o tráfego ele faz uma única coisa, ele só vai amplificar uma mensagem. Se for uma mensagem ruim, produto ruim, não vai vender. Mesmo que você mostre para 1 milhão de pessoas, não vai, tu vai gastar dinheiro à toa. Então, tu tem que ter um bom produto, mostrar para a pessoa certa, mas precisa existir conteúdo nas redes sociais. Perfeito. Isso precisa, porque a pessoa pode ser que ela até entre num anúncio ali, clique e vá lá para o teu Instagram para saber, ou vá para uma landing page para saber mais sobre aquele produto que você está vendendo, mas dificilmente ela vai comprar logo de cara, né? Ela vai saber quem é a pessoa por detrás. Se não tiver um conteúdo que dê base para isso. Exato. Então perde. Ali, basicamente, você pode fazer um funil de vendas ali inicial para essa pessoa que ela entre, você coleta os dados dela e possa fazer ações de remarketing depois. Mas trabalhar com conteúdo orgânico é muito mais, digamos, mais estratégicos, um pouco mais difícil de fazer, mas tem como fazer de forma mais assertiva. Mas hoje o tráfego pago, querendo ou não, ainda traz muito resultado. Ainda é possível a gente conseguir... por um nicho médico é muito favorável o médico começar a fazer o tráfego pago, que isso ajuda bastante na questão das vendas. E por esse tipo de cliente, ele não tem a necessidade dele ter um volume grande, por exemplo, uma loja de carro, por exemplo, que precisa vender carro a rodo, ele precisa de muita gente ali, precisa de muito lead, né? Já no nicho médico, eu não preciso tanto. Se eu fechar 20 pessoas no mês, eu dobrei o faturamento dele, basicamente. Se eu trouxer 20 novas pessoas, eu vou dobrar o faturamento dele, porque são tickets maiores. Sim. Então, o esforço para trazer essas 20 pessoas é muito mais em construir boas otimizações de tráfego, fazer campanhas muito bem feitas, criativos, muito bem criativos mesmo, usar o próprio nome criativo, porque a galera não sabe fazer anúncio, faz só anúncio com cara de anúncio. Então, fazer anúncios que não parecem, a pessoa assistiu um vídeo ali, não está vendendo nada, mas a pessoa soube vender, entendeu? Essa malícia não é muito fácil de se construir, mas tem algumas técnicas que dá para utilizar para poder fazer esses criativos e fazer campanhas, cada uma com um objetivo, nem sempre só vender. Fazer campanhas de exposição, só de mostrar o trabalho do cara sem ele vender nada. Só para as pessoas se engajarem com ele e depois, lá na frente, fazer ações mais específicas. Porque o tráfego, basicamente, ele vai coletar dados, né? Você vai fazer uma campanha, vai identificar quem clicou, automaticamente ali, pelo pixel, você já vai saber perfil de pessoa, você já sabe que ela tem uma intenção. Aí uma outra campanha você pode fazer com o objetivo, talvez, de levar ela para algum lugar. Ali você já filtrou também quem teve a intenção e o desejo ainda de ir mais além e vai filtrando, identificando funil, a pessoa. Né? Funil de vendas. Depois joga uma ação de venda mais assertiva uma ali. Base no que você falou para nós, então, em resumo, estudar o cliente, produzir um vídeo dele que conte a realidade daquilo que ele quer transmitir, claro, se apoiando nas técnicas e nas qualidades que o audiovisual oferece, de iluminação, qualidade de áudio, trilha, às vezes movimentação, transição de uma imagem para outra, para que aquela pessoa que estiver assistindo ela seja impactada e tenha o desejo de conhecer a clínica, de conhecer o médico ou de consumir aquele produto. Em resumo, essa é a tua visão da produção de um audiovisual para qualquer tipo de segmento, agora a gente falando um pouco da área da saúde, mas para qualquer segmentação, né? Comunicar aquilo que realmente é de uma forma leve, bonita e de qualidade. Exatamente. Buscar a conexão, hoje a gente tem os canais que a gente utiliza, basicamente são as redes sociais, né? Mas cada cliente se comunica com o seu cliente lá de uma forma, né? Com seus pacientes, no caso. Mas a grande maioria vai usar os canais de rede social para gerar a conexão ou gerar uma primeira percepção. A gente usa o Google também, mas é mais como um mecanismo de busca ou para fazer alguma ação assertiva ali. Mas a rede social hoje é, querendo ou não, um instrumento para convencimento, para gerar conexão com as pessoas e essas conexões surgirem frutos de negócio para essa pessoa. Falando de business para a gente... que é o que a gente está discutindo hoje aqui, para nós do setor de agência, é um desafio muito grande a gente conseguir abraçar determinados nichos de negócio e buscar trazer resultado para eles. Porque para muitos clientes não vai vir o resultado. E é normal isso acontecer, porque
é um trabalho a 5 mãos. Então, assim como a agência se dedica diariamente para poder trazer estratégias e mudar para poder trazer o resultado para o cliente, se o cliente não tiver essa consciência de que ele também é o protagonista dessa história, de nada vale. A agência pode bolar a melhor estratégia do mundo. Mas O cara sozinho não vai vender, não vai, porque depende dele. Ele está à frente lá, ele que está mostrando a cara dele, ele que vai aparecer. Então, tem cliente que não gosta nem de aparecer nas redes sociais, mas isso não funciona. Se você quer ter uma exposição, quer vender, você vai ter que aparecer. Vai ter que dar a cara. Então, é inevitável. Alguma palavra que você queira deixar? Alguma mensagem que você queira falar? Não, só queria agradecer a oportunidade mesmo da gente poder conversar aqui e falar um pouco sobre tudo que aconteceu desde o início, né? Basicamente uma história longa aí de muitos altos e baixos, mas fico feliz mesmo pelo convite da gente poder partilhar um pouco de conhecimento e esperar que o pessoal que vai estar assistindo e queira entender um pouquinho mais sobre isso. Legal, claro que aqui foi um bate-papo muito curto, né, João? Porque se for para falar, se for para falar tudo, projeto tal, e projeto tal, a gente tem muita coisa para falar. Mas eu quero falar com você que acabou de assistir esse vídeo, onde nós tivemos a participação do João Paulo Bach, que além de ser um amigo nosso, é um parceiro de negócio aí no mercado do audiovisual. Semana Black aqui na Renz. Estamos lançando em novembro agora a Black Week, a última semana de novembro. Vai ser a semana que você vai ter a oportunidade de adquirir um dos nossos produtos ligados ao audiovisual ou até mesmo um plano de marketing com até 40% off. Então fica ligado, clique aí, saiba mais e participe.